Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e que Deus nos abençoe mais uma vez. E agradecemos Ele por estar dando essa oportunidade. Vamos louvar ao Senhor. O Michel chegou a acontecer que queria pregar. Ele agradeceu e falou que não. Agora ele resolveu. Então ele vai pregar, se Deus permitir, né? E que Deus abençoe, use ele. Então vamos orar para que Deus nos abençoe. Amado Deus e Pai, primeiramente, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo. Não somente esta oportunidade, Senhor, mas todas as oportunidades que Tem nos dado. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. E depois, logo após o pedido das orações, a mensagem, e Tu que abençoe o irmão Michel para trazer a palavra. É em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor. Se eles não escolheram, eu vou escolher, o 148. Só que eu não vou cantar não, vou tocar ali para trabalho. Esforçado. 148, hora bendita. Vocês sabem bem ele, né? 4, não canta. Bendita a hora de oração.
145. Precisa lembrar o coral 1 do último, canta Semente Lançada, que é o seu nome. Semente Lançada nas trevas. Agora a 507. É pensar
final. Estou batendo o último hino, descansa aí. Agora, pedido de oração. Irmão Paulo, pode ser. Vamos perguntar. Algum pedido de oração? Nossa família. Peço a Thaís minha família lá. Minha família do mundo. Família do Nando. Eu peço para a família também, nossa família do Paulo, família do Sanguíneo, família dos nossos filhos. Toda a nossa família. Verdade. Vida na casa. Pode levar? Bora. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, aqui na sua casa, na sua presença, agradecemos por estarmos aqui no seu Brasil. Pedimos por essa igreja, que o Senhor possa abençoar o culto de hoje, a mensagem de hoje, que vai for hoje, mas no futuro, essa semana, no futuro próximo, mais distante, que ela possa permanecer firme, com as portas abertas, pegando a tua palavra, que o Senhor nos fortaleça, nos capacidade, sabedoria, isso principalmente a nosso corpo, e que nós possamos estar junto com ele, ajudando. E por esse nome que desses pedidos, por cada nome citado, por cada necessidade, por cada dificuldade que foi colocada nas suas mãos, pedimos que possa ter o Senhor resolver os nossos problemas, além do nosso alcance, que o Senhor possa aliviando nossas dores, nos fortalecendo para ajudar aqueles que estão de nós necessitando da nossa ajuda, que o Senhor nos fortaleça, dê força física e espiritual para isso. Pedimos pelas nossas famílias, aqueles que estão perto de nós, que o Senhor possa abençoar cada um, que possamos ser luz nesse mundo, principalmente aqueles que estão perto de nós. Agradecemos de uma forma especial pela salvação de Jesus Cristo, por esse grande amor demonstrado por cada um de nós, cada cruz, ao fato de Jesus que se entregou por nós, derramando o seu sangue na frente dos nossos pecados. Que isso possa nos levar a nos constranger de buscar cada vez mais corpo, mais comunhão, mais amor, mais edificação. E que possamos estar fugindo daquilo que é mal, que o Senhor nos fortaleça, que possamos estar distanciando cada dia mais desse mundo mal, que aqui temos que viver, que o Senhor nos ajuda, nos fortaleça, que possamos estar bom testemunho, ser luz, ser sal, ser água, ser a alma das pessoas, que o Senhor nos fortaleça, que nos ajude nisso, que o Senhor facilite. Mais uma vez, agradecemos por tudo que tem feito por nós até o dia de hoje, e por essa certeza que o Senhor vai sempre nos amparar nas nossas necessidades, pois sabemos que é um Deus todo-poderoso que nos ama e joga fazer conosco. Por isso, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Paulo Michel.
Então, eu sempre uso aquilo para programar você. Boa noite, irmãos. Faz muito tempo que eu não tenho a oportunidade de trazer a palavra de Deus. E eu vejo que é por falha minha mesmo. Acho que eu estava uns 15 quilos mais magro a última vez que eu estive. E eu agradeço a Deus pelo convite da igreja, através do pastor, de trazer a mensagem. E eu tenho refletido sobre um estudo, eu quero fazer um estudo breve, mas um pouco profundo, sobre as coisas que acontecem hoje em comparação com o que aconteceu no passado, sobre o que mudou sobre o comportamento da igreja, como eram algumas coisas como Deus trabalhava antes, no começo após a morte de Cristo e a sua elevação ao Pai, e como é trabalhado hoje, após a formação da Bíblia completa, e como que a igreja tem conduzido. Eu não vou dar um título para a questão da mensagem, mas ela vai falar sobre a questão de organização e sobre entendimento. Vamos estudar um pouquinho, irmãos? Vamos abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, ele vai falar sobre uma preparação da mensagem do Evangelho. É muito interessante isso. Aqui no versículo 1, vamos ler até o verso 11. Cristo, Jesus, tinha acabado de dar o Espírito Santo para que habitasse dentro do crente, porque nós conhecemos que antes ele somente visitava, ele passou a habitar dentro de nós. E no dia, que era 50 dias após a Páscoa, esse dia era comemorado anualmente, 50 dias, isso nós vemos no resto da Bíblia, vários lugares falando também que teve outras comemorações. Às vezes as pessoas acham que Pentecostes só foi uma descida do Espírito Santo, isso não tem nada a ver. Isso nós vemos até no dicionário escrito. Vamos lá. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por línguas repartidas, como as de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? E aqui ele fala, né? Vamos continuar até o 11. Aqui era cada cidade que era, né? Cada província, cada dialeto, cada idioma que eles falavam. Então,
O verso 9, partos, imeros, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Vamos ficar com isso por enquanto, irmãos. Então, todas essas pessoas, vamos ficar que eles ouviam falar das grandezas de Deus. Então, era isso que era o que estava acontecendo. Era uma preparação, esse aí, John, era uma preparação em que todos começaram a prestar atenção. O que é que está acontecendo? Todos esses estão falando num idioma em que, da nossa nacionalidade da qual nós viemos. Ainda que nasceu em outro país, outro local, nós conseguimos ouvir essas pessoas que nunca estudaram isso, falar das grandezas de Deus na nossa própria língua em que fomos nascidos. Isso despertou a curiosidade e a atenção de todos. Preparou essas pessoas. E logo após, o que nós vemos? Pedro vindo e pregando o Evangelho a essas pessoas, a qual 3.000 almas se converteram aquele dia. Dois pontos importantes também, irmãos. A mensagem a qual deixou todo mundo preparado para prestar atenção, que foi o dom dos idiomas, e o que era um tipo de dom de profecia naquela época, onde o Pedro, tomando a palavra, pregou o Evangelho. Não tinha a Bíblia formada ainda, não tinha o Novo Testamento, ele foi lá e pregou o Evangelho, que Deus preparou. Então, essa questão dos idiomas, elas não faziam com que as pessoas tivessem uma conversão, mas elas somente prepararam. O que acontece hoje, semelhantemente, nós podemos ver que depois da Bíblia ter sido formada, completamente, nós vemos isso em 1 Coríntios 13, em que não teve mais o trabalho como era realizado. Hoje, para nós conhecermos a Deus, não precisa que alguém fale por meio de profecia. Precisamos somente consultar a Bíblia, para nós sabermos sobre Deus, para nós conhecermos a salvação de Deus, tudo que Ele providenciou para nós. E o nosso futuro também já está canonizado, já está formado na Bíblia. Deus não precisa trabalhar da mesma forma em que trabalhou no passado. O que nós vemos hoje é que a música, ela é uma preparação para que as pessoas possam, era como uma substituição dessa necessidade do dom de língua. A música, ela prepara o coração das pessoas. Quando nós vemos em qualquer ambiente, se nós vamos numa academia, tem a música de academia. Se nós vamos num lugar que nós temos uma música mais calma, nós ouvimos que quer que seja mais calmo, tem um ambiente de música mais calma. No mercado tem o ambiente de música adequada. Cada lugar, isso prepara. Eu ouvi uma pessoa que falava que a música, ela é a expressão dos sentimentos da alma, através do som. Uma pessoa famosa falava que isso, a música é a expressão dos sentimentos da alma, aquilo que você sente, aquilo que você vai transmitir. E ela faz a sintonia, inclusive, da nação. Isso pode mudar a nação, segundo o estudo, a questão da música. Então ela é muito importante, ela prepara o coração das pessoas. Ela prepara o sentimento, pode mudar até uma nação. Então, o dom de língua era usado simbolicamente da mesma forma que a gente usa a música hoje. É isso que eu quero passar para os irmãos. E a profecia é o que o mensageiro fala hoje sobre a Bíblia, a oportunidade que eles têm.
Só explicando isso para os irmãos, eu quero que agora nós possamos passar para o estudo real. Eu queria só que os irmãos entendessem um pouco isso. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 14. Eu vou pedir que o irmão Antônio Barbosa ore pela mensagem. Irmão Antônio Barbosa? Pode orar pela mensagem? Pelo mensageiro? Aqui vai falar sobre a questão do que eu estava explicando em Atos capítulo 2, sobre a língua. Só que agora ele vai começar a explicar sobre esses dois dons que eram dados no passado. Profecia e línguas. Eu espero que possa transmitir algo para os irmãos aprenderem, assim como eu também quero aprender, porque muitas vezes quando eu leio, estou pregando, eu também estou aprendendo. No verso 22, irmãos. Vou começar do... Vamos explicar só isso. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aqui falou sobre ser um sinal, ambos, e para quem é direcionado. O dom da língua, aqui era língua estrangeira, toda vez que fala a palavra estranho, a pessoa, não, você pode ser estranho. É estranho porque é estrangeiro. Se alguém vem falar em chinês aqui, vai ser estranho para nós. A língua era um sinal para quem que era direcionado? Para os infiéis. Porque essas pessoas ficavam surpresos. Como que essa pessoa que nunca aprendeu a falar em chinês, fala no idioma chinês, fala o quê? Das grandezas de Deus, como nós vimos lá. Esse dom só falava isso, só falava das grandezas, das maravilhas de Deus. E muitas vezes as pessoas não conseguiam compreender isso, mesmo quem estava de fora, quem não conhecia. Então vamos ao verso 1 agora. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora ele vai explicar no verso 2. Porque o que fala a língua, eu vou substituir por estrangeira, o que fala a língua estrangeira não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Só explicando aqui, irmãos. Aqui no verso 1 fala que o amor é superior a qualquer dom. Segui o amor e procurai com zelo os dons de profetizar. Então procure com calma, procurar isso com calma. Alguns têm o dom de louvar a Deus, vou olhar hoje, outros têm o dom de mensagem. Porque o que fala a língua estrangeira fala aos homens, não aos homens, senão a Deus. O que ele estava explicando aqui é que numa igreja em que todos nós aqui no Brasil falamos português, se fosse utilizado se tivesse alguém falando em uma língua estrangeira, ninguém de nós conseguiríamos entender se nós não aprendemos aquela língua estrangeira. Então ele fala que ninguém o entende. O sentido que ninguém o entende não é no sentido absoluto aqui, porque Deus o entende. Deus entende o que essa pessoa fala estrangeiro. Então o sentido é que ninguém que é nascido na língua do idioma português vai entender alguém que fala chinês e estudou aqui. É isso que eu quero dizer. E ele fala mistérios. O que é os mistérios? São as grandezas de Deus.
Verso 3, mas o que profetiza fala direcionado, fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. Para quem que é direcionado essa questão de ensinar? Aos homens. Olha que coisa interessante. Um é direcionado a Deus, o outro é direcionado aos homens. Um fala para os fiéis e o outro fala para os infiéis. Um fala de exortação, a profecia, o dom era de edificação, exortação e consolação, mas o de línguas era somente para falar das grandezas sobre isso. Não tinha o foco de ensinar, era isso que eu queria dizer. Não era o foco de ensinar, não era só preparar as pessoas, deixarem as pessoas atônitas, preparadas, mas não edificava. Por que não edificava? Porque se eu não sei o que está falando, aquilo só vai deixar eu impressionado, mas não vai fazer eu crescer espiritualmente. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios 14, verso 40, que tudo é feito com decência, para fazer com decência, com ordem, e tudo é feito para o crescimento da igreja. Então, se há atos que não fazem a igreja crescer, Paulo demonstra aqui que isso não ia fazer a igreja crescer, falar em idiomas, porque as pessoas não iam poder aprender de Deus. Então, não era desestimulado isso por ele. No verso 4, o que fala língua estrangeira edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha só, é só eu que sou edificado, só eu que cresço, só eu que tenho. E isso é muito interessante. Às vezes as pessoas falam assim, sobre esse dom, quem falava conseguia compreender o que falava? Há uma dúvida muito grande sobre isso. Quem falava conseguia entender? Eu falando, se eu estivesse falando, vou sempre citar o chinês, mandarim. Se eu estivesse falando em mandarim, eu conseguiria entender aquilo? Esse versículo fala que aquele que falava edificava a si mesmo. Então, ele conseguia entender. Porque se não fosse, ele não conseguia se edificar. Mesmo ele falando em espírito, através do Espírito de Deus, falando sobre aquilo lá, ele conseguia entender o que ele estava falando. É um ponto-chave que eu quero deixar para os irmãos, porque é uma dúvida muito grande. E ele vai explicar depois que as pessoas, quem falava desse idioma, conseguia entender aquilo. O assunto se torna em entendimento, entender ou não. Eu quero, pois, e o que profetiza edifica a igreja, porque ele fala diretamente, fala no idioma direto, fala na língua que as pessoas vão entender. E eu quero que todos vós faleis línguas estrangeiras, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, somente se tornava o dom de profetizar, de explicar para os outros e que os outros crescessem, era sempre superior. Mas o que falava em idioma estrangeiro era inferior, porque isso não era repassado. Ele só era superior se ele pudesse ser interpretado. Então, se eu ouço a interpretação, como eu assisto bastante, até vídeos na internet, eu sou edificado por vídeos de outros pastores pregando em outros idiomas, como Birigã e outros. Eu sou edificado porque lá tem a tradução, tem a interpretação daquilo. E todos que ouvem na língua hoje é interpretado. Como que o pastor estava falando que o meu irmão está entendendo o culto lá no estrangeiro? Porque ele consegue, através do aplicativo,
interpretar tudo que é falado. Então, ele é edificado porque ele consegue entender por causa desse sistema de interpretação. E agora, irmãos, ele começa a explicar, verso 6. Se eu for ter convosco falando em línguas estrangeiras, o que aproveitaria se vos não falasse por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Olha só, o que aproveita eu falar um monte de coisas se ninguém vai ser edificado, se ninguém vai crescer, se ninguém vai entender? Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem som distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Ou seja, o som é certo, o som é distinto, o som é específico, e as pessoas, como o exemplo da trombeta, eles se preparavam porque eles entendiam que aquele som era para se preparar para a batalha. Tudo é sobre entendimento. O que eu estou querendo dizer? Vou chegar ao ponto, mas olha só, irmãos, o que tem acontecido muitas vezes sobre a bagunça que as pessoas têm feito sobre a questão desse dom, que para mim, ele cessou, porque nós não havemos mais a necessidade disso. Então nós cremos na sensacionalismo, cessou a necessidade desses novos dons com a formação da Bíblia. Porém, muita gente hoje busca, e cada vez mais, dizer que falam que esse dom está ativo. E muitos que eu conheço, eles colocam como o dom mais supremo que tem. Eu quero falar usar o dom de línguas que a Bíblia usou. E aí acontece um outro problema. Eu estava ouvindo uma música ontem, bonita, e aí a pessoa toda emocionada começou a falar, igual eu vejo algumas mensagens de pessoas tentando falar do Evangelho, que eles começam a falar, pregando em português, tudo, e aí quando eles chegam no ápice, eles começam a colocar umas palavras que ninguém entende, umas palavras sem sentido, que dizem ser o chamado dom de línguas da Bíblia. O que eu quero apresentar para os irmãos, que nós estudamos aqui pela Bíblia, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, que o dom do idioma, de falar língua estranha, era direcionado a quem, irmãos? Eu queria que alguém, aos homens ou a Deus? O dom de falar em línguas era direcionado aos homens ou a Deus? A Deus. Isso mesmo. Quando a pessoa está falando e a mensagem começa a jogar entre a palavra que está direcionada ao povo, sons estranhos, isso já é claro que não condiz com a Bíblia. Por que não condiz com a Bíblia? Porque a Bíblia, essa pessoa ainda está direcionando aos homens a mensagem. E a Bíblia fala que essa mensagem do idioma é direcionada a Deus. E não há confusão. A Bíblia fala que Deus também não há de confusão. Não há confusão. Você não deve... Se é aos homens, é aos homens. Se é para ir direcionado aos homens, como era a profecia, como é a mensagem direta, é aos homens. Quem fazia o papel do idioma estrangeiro era o irmão X, era a pessoa X, que Deus usava naquele momento para falar. Mas se aquela pessoa estava falando, quem estava trazendo a mensagem não estava falando no mesmo momento. Havia decência, havia ordem, havia cada um no seu tempo. Então, quando eu ouço alguém falando, direcionando as pessoas, e ela começa a exaltando e vai aumentando, porque eu já conheço o estilo. As pessoas têm, quando chega num ápice emocional, muitas vezes as pessoas estão trazendo voltado a trabalhar só o emocional e não a razão. Então essas pessoas chegam num ápice emocional na mensagem.
e ela começa a se misturar, com todo respeito, mas a Bíblia não demonstra que isso seja de Deus, porque não condiz com a mensagem, com o que Deus ensinou e com tudo que a Bíblia ensina sobre esse dom do passado. Além disso, além de não bater, de não ser direcionado aos homens, outro ponto, eles não falam idiomas estrangeiros. Eles podem falar tanto, não sei o que lá, coisa, sair de mensagens sempre repetitivas sobre algumas coisas, mas não sai uma palavra que seja um idioma. Não dá para entender, não dá para, como uma trombeta, se preparar para a batalha, não dá para ninguém interpretar, porque quem falava, o outro levantava para interpretar, senão Paulo estimula, fique em silêncio. Então, as pessoas estão colocando acima, eu já ouvi pessoas falando, eu quero tanto aprender a falar em línguas, eu quero tanto aprender a falar em línguas. Quer dizer, que Deus lhe habilite para falar em línguas, pessoas procurando, mas Paulo explica que ainda que fosse ativo hoje, esse dom de idiomas, ele não era estimulado por Paulo. Era muito melhor ele pregar a mensagem da cruz, pregar 5 palavras que toda a igreja pudesse entender, porque 10 palavras que ninguém ia ser edificado. Só eu ouvia aquele som incerto. Isso é muito interessante. Isso tem mexido comigo, esse 1 Coríntios 14, há muitos dias eu estudando esse assunto. O que eu quero dizer para os irmãos é que nós devemos identificar aquilo que vem de Deus, como a Bíblia nos ensina também, e aquilo que não vem. Se a pessoa está fazendo, se você ouve uma pessoa que está fazendo essas coisas, você já vai conseguir entender que aquilo não está batendo com a Bíblia. E o que deve ser primeiro em nossa vida? A vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e aprender a vontade de Deus, ou fazer a nossa vontade e aprender, ou melhor ainda, quem que deve se transformar quem? A palavra de Deus deve nos transformar e nos adequar à palavra de Deus? Ou a palavra de Deus que tem que se adequar à nossa vontade? Se nós estamos interpretando, se a pessoa, qualquer um, está interpretando a Bíblia e querendo que ela caiba conforme a sua vontade, ela está muito longe de Deus, do coração dela. Ainda quem está reinando é o próprio eu, e não é Deus que está reinando em nossa vida. Nós devemos nos adequar à vontade de Deus, assim como é o processo de santificação. O que é o processo de santificação? É quando nós pegamos aquilo que é contra nós, aquilo que nós não gostamos de, e acabamos buscando fazer, mesmo contrário a nós, para agradar ao nosso Senhor, que nos ensinou assim. E Ele ensinou de tal forma que muitas pessoas não conseguem perdoar no coração certas maldades que outros fizeram. E Deus, e Cristo, quando nós olhamos para Ele, principalmente quando Ele estava no momento em que estava sendo julgado pelos homens, apanhava, cuspiam e feriram de tal forma, Jesus, sendo Deus, sendo tão judiado, Ele pediu ao Pai para perdoar essas pessoas. Então, às vezes, nós, seres humanos, com o nosso ego muito inflado, não conseguimos nos perdoar nada que uma outra pessoa, uma coisa simples que a pessoa fez. E Cristo perdoa aqueles que o mataram. Perdoa a nós também, que nós não matamos a Cristo com os nossos pecados. Estevão também
quando era apedrejado. Isso é para nós mudarmos o nosso coração e buscarmos a santificação nesse sentido. Mágoa, ressentimento, essas coisas, quando nós olhamos os exemplos que Deus nos dá, acaba trazendo para nós um sentimento que, nossa, se Jesus, sendo tão nós sendo tão falho diante de Deus, fazendo ele sofrer tanto, ele me perdoou, por que eu não posso perdoar a maldade de qualquer um que tenha falado mal contra mim, ter feito isso, ter feito aquilo? Eu abri um parênteses porque esse assunto também é importante. Nós devemos ser transformados por Deus, mudar o nosso coração. Voltando aqui, para finalizarmos, vamos ao verso 13. Pelo que o que fala a língua estrangeiro, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar numa língua estrangeira, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Entendimento para a igreja não frutifica. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém, sobre a tua ação de graças? Então, se eu estou falando, como que alguém vai falar amém? Ou seja, eu entendi o que você disse? Fica sem fruto, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dá bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu quero antes falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa instruir os outros, do que 10 mil palavras em língua desconhecida pela igreja. O que ele demonstrou nesse estudo é que o entendimento, o amor, ele deve ser passado para a maioria. Como assim? Vamos explicar. O entendimento, ele é de maior edificação, de maior crescimento, quando você passa a todos. O dom de falar, igual, no sentido de trazer a mensagem de Deus, tem falado a vários irmãos, tem trazido a mensagem a vários irmãos. E o que era de profecia, basicamente, só trazia edificação para si. Era quase que, de certa forma, um dom até um pouco mesquinho. Só eu que cresço? Só eu vou ouvir falar das grandezas de Deus? Só eu vou crescer? Não. Se houvesse intérprete, a igreja toda ia ser edificada. Então, seria interessante, porque todo mundo ia entender aquilo que era falado. Mas, se não, o melhor dom era o dom de 5 palavras que Paulo falava, que todo mundo pudesse entender. Como que eu disse sobre a questão do amor? O amor também é da mesma forma. O amor que busca coisas só para si é o amor mais baixo dos 4 níveis de amor que existe diante de Deus, que é o amor ético. É o amor que busca só coisa boa para si. Agora, qual que é o maior amor que existe que Deus nos demonstra? Que era o amor que se dava às outras pessoas, que era o amor ágape. Olha só, Deus sempre buscou. O Cristo nunca fez milagre para ele mesmo, só. Eu vou fazer, eu vou curar. Não. E os milagres apresentados na Bíblia
Paulo rogava por milagres para ele, né? Sobre a questão da visão, da carne e várias coisas. Os milagres sempre eram direcionados aos outros. Então, olha que maravilha. Sempre é para o Evangelho é demonstrado que é para os outros, a nós nos darmos para os outros. Isso é o maior nível de amor. Ame o próximo, ame a Deus, nunca ame a si mesmo. Então, eu gostaria que os irmãos ficassem com essa mensagem. E eu peço perdão se os irmãos às vezes não compreenderam, se eu não soube explicar, que às vezes eu entrei em vários assuntos, mas eu acredito que um pedacinho de cada algum irmão guardou no coração. E é essa mensagem, bom, o pastor Sebastião tem falado. Obrigado, irmão Michel. Agradecemos a Deus primeiro essa mensagem sobre os dons. Olha, isso é discutido perante os pentecostais. Sempre a gente encontra, a gente explica que a Bíblia diz, né, que cessou os dons, que agora permanece. Eu costumo falar, agora permanece a fé e a esperança e o amor. Agora, mas o maior do que esses três é o amor. Aí tem a pergunta, por que ele fala que o maior é o amor? Porque a fé ela vai acabar, vai cessar quando ela estiver com Cristo. Não precisa ter fé, né? Você está com Ele. A esperança também, você já está com Ele, não vai precisar. Mas o amor sempre vai até o final, sempre vai amar. Agora hoje ainda permanece. Agora os dons, profecias, cessou depois que o canon essa escritura foi encerrada. Final é o Apocalipse. Amém? Deus abençoe, irmão Michel. Então vamos louvar a Deus. O hino quanto número que é? 547? Então vamos. Lançada na terra
Então oremos. Deus nos dê uma boa noite, uma boa semana. Até quarta-feira, se nós estaremos aqui novamente, se Ele permitir. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este culto realizado. Agradecemos pela presença dos irmãos, pela presença do visitante e a mensagem trazida para o teu servo, João Michel. E pedimos em favor dele também, da família, a família de todos nós. Agradecemos pelos hinos que tu nos ensinaste para te louvar. Pedimos que nos dê uma boa noite, uma boa semana de cada um, de acordo com a tua vontade. Por Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém.